Nosso cordial boa noite a todos. Muito bem-vindos todos que nos assistem para mais uma pregação da semana online, mais uma pregação da Palavra de Deus. Quando alguém escreve um livro, ele sempre tem algum objetivo em mente. Autossatisfação, ou para uma doação para alguém, ou para vender esse livro, mas todos têm os seus objetivos. Quando nós tratamos da Palavra de Deus, da Bíblia, ela também tem o seu objetivo. E é um grande objetivo principal, é promover a salvação eterna das pessoas através de Cristo Jesus. É sobre esse tema que eu convido vocês para me acompanharem em mais este culto. Que o Espírito Santo nos abençoe. Iniciamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Diz a palavra de Deus através do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2, a respeito da necessidade da confissão dos pecados. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro.
Diante dessas palavras, eu convido a todos vocês para nós confessarmos nossos pecados, suplicando em nome de Jesus que Deus nos perdoe. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, humildemente nos achegamos diante da Tua presença, do trono da Tua graça, para falarmos contigo. Em primeiro lugar, reconhecemos mais uma vez que somos todos pecadores por natureza e que diariamente nós transgredimos os Teus santos mandamentos, em pensamentos, palavras, ações e omissões. Em nome e por amor de Jesus Cristo, te pedimos que nos perdoes todos os nossos pecados. Dá-nos o Teu Espírito Santo, a alegria da salvação e um coração voluntário para Te servir, amando uns aos outros. Em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. A todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados, que creem em Jesus Cristo e que têm o propósito de corrigirem a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu lhes anuncio que todos os seus pecados estão perdoados. E eu faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvor universal a Deus, o Senhor. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! A epístola está registrada na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 até capítulo 2, versículo 2. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O Santo Evangelho para o segundo domingo de Páscoa está registrado em João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Sim.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação, convido a vocês para meditarmos na Palavra de Deus sobre os últimos 2 versículos do Evangelho de João, há pouco lido, João 20, 30 a 31, sob o tema Quem crê tem a vida. Que Deus Espírito Santo nos dê entendimento e opere em nossos corações. Quando alguém escreve um livro, ele sempre tem um objetivo em mente. Pode ser por autorrealização, ou para ganhar algum dinheiro, ou por um motivo qualquer. Quando João escreveu o seu evangelho, ele tinha muito claro o pensamento sobre o motivo dele, de ele escrever. Ele diz que ele fez uma pesquisa, ele escreveu para que vocês creiam que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Cristo, e que através dele vocês, mediante a fé, recebem a vida. É o que, resumidamente, ele coloca no final do capítulo 20. Se nós olharmos para o livro, vamos ver que tem mais um capítulo, uma espécie de adendo, que alguns pensam que pode ter sido escrito por um discípulo de João posteriormente, mas acrescentado ao seu livro. E naquela época as pessoas não estavam tão preocupadas com direitos autorais como elas estão hoje. De qualquer forma, a igreja sempre aceitou os 21 capítulos como genuína palavra inspirada de Deus. O mesmo que vale para João, que ele escreveu a respeito de Cristo para a salvação das pessoas, aplica-se a toda a Escritura Sagrada, a todos os escritores bíblicos, aos profetas do Antigo Testamento, aos demais apóstolos, aos evangelistas. Toda a Bíblia, em última análise, tem um objetivo. Martinho Lutero dizia que tudo deve promover Cristo. O Antigo Testamento, como que em sombra, ele aponta para o Cristo que viria, o Novo nos fala do Cristo que já veio, do cumprimento das Escrituras. Mas tudo tem a intenção de apontar para Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que têm uma ideia errada a respeito da Bíblia. Diferentemente de outros bons livros, a Bíblia ela é única. Ela não é, por exemplo, um código de moral. Não é um código de moral para regrar a vida do indivíduo ou a vida de um determinado grupo, de uma sociedade maior ou, quem sabe, até um país. Às vezes as pessoas, algumas pensavam assim, e às vezes até acabavam pegando em armas, matando umas às outras, por este mau entendimento da Bíblia. A Bíblia não é um código de ética, código de moral. A Bíblia é, em primeiro lugar, antes de mais nada, o livro de Deus que promove a salvação através de Jesus Cristo. E para cumprir este propósito, eu quero chamar a atenção para o seguinte: o evangelista e os demais escritores, eles colocam o que eu chamaria de uma razão negativa e a razão positiva. O que eu quero dizer com razão negativa e razão positiva deles escreverem? A razão negativa é o pecado que entrou no mundo, que afetou toda a criação, todas as criaturas, os céus e a terra, o mundo, tudo que neles há e todos que nele habitam. Tudo foi atingido pelo pecado. A natureza e as pessoas foram atingidas. Desde o ano passado, todos nós convivemos com algumas palavras científicas que nós não estávamos tão acostumados antes. Chamo atenção para 3 palavras: endemias, epidemias e pandemia. Uma endemia seria uma doença, um vírus, por exemplo, em determinado local. Uma epidemia é quando essa doença se alastra para outras regiões, mas ainda num círculo restrito. E uma pandemia, quando isto finalmente atinge o mundo inteiro, como é o caso atual.
São tudo consequências, em última análise, do pecado que entrou no mundo. Toda a natureza e todas as pessoas foram atingidas. Mas aí nós chegamos ao que eu quero chamar de razão positiva das Escrituras. Se negativamente todas as Escrituras falam da causa de todos os males, que é o pecado, positivamente, a razão positiva é que as Escrituras apontam para a única e definitiva solução para todos os males. E existem dois tipos de males. Nós somos feitos de corpo e alma. No corpo, nós temos o lado biológico do ser. Deus nos criou no nosso corpo também. Deus cuida do nosso corpo, da nossa mente. E é isso que está sendo atingido em muitos casos por essa pandemia. E tudo isso sempre tem que ser colocado com fé, em oração, em nome de Cristo, diante de Deus, para que Ele tenha misericórdia. Mas a grande epidemia do ser humano não está no seu corpo, é a consequência na sua alma, a alma imortal. É uma consequência de condenação eterna. E é quando o apóstolo João nos diz que as Escrituras foram todas feitas para que nós conheçamos a Cristo como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, ungido para ser o nosso libertador, para nos dar vida. Então é através deste Cristo que o nosso problema maior e eterno é resolvido, e só através de Cristo. E isso é garantido através da sua ressurreição. Das duas aparições de Jesus, por exemplo, tem outras mais, mas o nosso evangelho, há pouco ouvido, ele fala que no domingo da Páscoa, à tarde, ele apareceu aos discípulos, menos Tomé, e no outro domingo, que seria o dia deste domingo agora, ele apareceu uma segunda vez com Tomé presente. O Tomé tinha dito que se ele não visse a Jesus, não tocasse com o dedo nas suas feridas, ele não creria. Ele foi repreendido por Jesus, porque me viste e creste? E Jesus disse, felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé é aquele que tinha que ver para crer. Eu inverto essa equação para dizer que nós cremos e aí é que nós enxergamos com os olhos espirituais, como Deus quer que nós vejamos. Para que nós creiamos nesse Cristo, o João disse que no seu evangelho, ele contou muitos, os principais para ele, sinais, milagres de Jesus. O primeiro que ele conta, lá no capítulo 2, as bodas, o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. É claro que ele transformou água em vinho para a alegria daquelas pessoas, para a festa, era uma festa longa. Mas o objetivo principal de Cristo é que esse milagre é um sinal que aponta para algo maior. Os milagres de Cristo sempre são sinais. Eles resolvem algum problema do aqui e agora. Por exemplo, quando ele multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, ele resolveu aquele problema. Mas quando as pessoas queriam procurá-lo de novo só por causa desse pão, Jesus dá a entender que eles não entenderam a sua missão. Ele diz, vocês me procuram porque comeram pão, mas eu sou o pão da vida eterna. Certa vez os líderes religiosos incrédulos chegaram para Jesus, depois de tantos sinais, milagres que sempre apontam para a sua divindade, para a sua missão. Depois de tantos sinais, disseram para ele, mestre, mostra-nos um milagre, um sinal e nós vamos crer em ti. Jesus sabe da incredulidade do coração deles e lhes diz, uma geração má e adúltera que vocês são. Vocês me pedem sinais. Para vocês, nesse momento, não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficaria na sepultura. Né? E o Jonas depois foi usado por Deus para ser o seu profeta em Nínive,
pregando arrependimento, o povo se arrependeu para a sua salvação naqueles dias. Esse é o sinal maior, a ressurreição de Jesus. Não há sinal maior nas Escrituras Sagradas, não há sinal maior no mundo inteiro, nunca houve e jamais haverá, a não ser a nossa própria ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios 15, nos diz que se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Queridos irmãos e irmãs, numa dessas aparições de Jesus para os discípulos, ele disse para eles: paz, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram repletos de alegria. Daí Jesus lhes disse: assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também envio vocês. Para quê? Para vocês anunciarem o perdão dos pecados. Essa foi a missão da igreja cristã por 20 séculos. Essa é a nossa missão maior hoje. Distribuir, dar, anunciar perdão dos pecados. E junto com esse perdão dos pecados, que é o maior ato de amor para com as pessoas, porque em havendo perdão dos pecados, através de Jesus Cristo, há a fé verdadeira, a fé salvadora. E como essa fé sempre é operante em boas obras, junto com esta fé, nós amamos o nosso próximo das mais diversas formas possíveis, o ajudando em todas as suas necessidades. Que o Espírito Santo nos mantenha na fé verdadeira em Cristo Jesus, para que no seu nome, na sua pessoa, tenhamos o perdão dos pecados, a vida e eterna salvação. Que isto nos seja dado. Amém. De
Estimadas irmãs e irmãos, convido a todos para falarmos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelos relatos das aparições de Jesus depois da ressurreição, provando que Ele de fato ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. Perdoa-nos quando tendemos para a incredulidade, como aconteceu com Tomé, que queria ver para crer. Concede-nos a graça de crermos sem ver, que a equação de nossa vida não seja ver para crer, mas crer para ver. Que nós creiamos sempre que Jesus é o Cristo, o Messias, ungido para ser o nosso Salvador. Concede-nos a graça de vivermos neste mundo como teus mensageiros, pessoas que anunciam que em Jesus Cristo está o perdão dos pecados. Que nós perdoemos as ofensas uns dos outros, que nós demos o perdão a alguém que nos pede. Ó Deus, que o Evangelho da morte e ressurreição de Jesus para dar perdão e vida seja pregado e crido no mundo inteiro. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, nossas igrejas. Abençoa o nosso município, estado, país, as autoridades e o povo em geral. Abençoa os que sofrem neste momento da pandemia, os que estão sofrendo também como enlutados. Concede restauração, restabelecimento e consolo na esperança da ressurreição. E te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, pelas milhares e milhares de vidas que já foram salvas, dos que já se recuperaram. Fica conosco, Senhor Deus, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.